Boa noite, amigos. Mais uma vez, quero lhes falar algo muito importante, porque a condição em que o mundo se encontra hoje está tão difícil e terrível, que eu posso dizer o mundo está caído, está quebrado em pedaços. Espiritualmente, o mundo não tem mais nada, pois todo o espírito que está no mundo é o espírito do erro. E isso tem enganado muitas pessoas, inclusive dentro das religiões que nós observamos, as doutrinas ensinadas pelos homens, que para nada servem na questão espiritual ligado à cristandade, pois são falsos cristos, falsos profetas, falsos ungidos, levando o povo ao engano. Eu observei e anotei 7 sinais que estão visíveis a todas as pessoas ao observar o que acontece. Então, gostaria que vocês prestassem um pouco de atenção no que eu vou falar, no que eu mesmo anotei, né? Eu enumerei 7 sinais para observar a condição do mundo hoje. E quero começar com o primeiro sinal, né, que diz assim. Vou ler o que eu anotei para vocês, né? Primeiro sinal, eu falo dos falsos ungidos, ou seja, os falsos profetas que estão na terra hoje, levando muita gente ao engano religioso, pensando essas pessoas que serão salvas, mas não serão, porque estarão dando ouvidos a doutrinas de Satanás, doutrinas de homens avarentos. Portanto, eu vou ler para vocês aqui, né? Nós vamos observar que no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, no versículo 20 e versículo 24, nós vamos observar que o Senhor Jesus Cristo nos fala da aparição de falsos cristos e falsos profetas, falsos ungidos. Isto é, homens ungidos pelo espírito do erro e de engano, né? Tendo aparência de piedade e usando o nome de Deus para seu próprio proveito, né? Estes são os que introduziram o mundanismo nas chamadas igrejas cristãs. Então, eu digo que são amantes, né, dos prazeres deste mundo, né? E negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo, né? Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Isso você vai ler em São Judas, capítulo, ou melhor, versículo 4, porque é um livro de um só capítulo, né? E se há falsos ungidos, deve haver verdadeiros ungidos. Esta observação ela é clara porque não pode nascer um falso para depois surgir um verdadeiro. É necessário surgir o verdadeiro para depois copiarem e fazerem falsos. Seria como alguém dizia assim, há uma nota de R$3, não existe, ela é falsa, porque não existe a verdadeira, né? Então, este primeiro sinal que eu observo, ele vem chamar a atenção das pessoas com relação aonde elas estão frequentando. A palavra tem sido ensinada
acordo com o que o Senhor Jesus Cristo disse, que Ele disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim e sabeis ter nelas a vida eterna. Então, é a única fonte de verdade, é as Escrituras Sagradas. Não há outro local, não há um homem, não há um papa, não há um pastor, não há um padre, não há um teólogo, não há um seminarista, mas a palavra. Nós só damos ouvidos ao homem quando ele está citando as Escrituras e mostrando as Escrituras onde se encontra a pura verdade. O segundo sinal que eu fiz referência trata-se das guerras e rumores de guerras. Esses rumores de guerras já fazem um bom tempo que está acontecendo. Observa que muitas coisas têm acontecido. Se nós observarmos os jornais ou escutar as notícias através dos rádios ou de outros meios de comunicação, nós vamos observar seguramente que perceberemos que este sinal é um fato real confirmado. Assim, as palavras do Senhor Jesus Cristo em São Mateus capítulo 24, verso 6, quando ele falou desse tema, e ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então nós estamos vendo aí esses fatos, no Oriente Médio, na América do Sul, Venezuela, nós estamos vendo isso, os rumores entre América e Coreia do Norte, o Irã e Israel, Iraque contra Israel, enfim, são tudo rumores e guerras. A mais sangrenta dos últimos tempos é a guerra na Síria, onde há nações que apoiam e nações que são contra. Quantas mil pessoas já morreram na Síria? Pessoas inocentes, sem culpas. Isto é o que está na Escritura. Esta é a pura verdade. O terceiro sinal que eu quero me referir, trata-se especificamente do que Daniel falou sobre a multiplicação da ciência desses últimos tempos. Então nós vamos observar que nós estamos hoje no tempo dos transplantes de todos os órgãos. Nós estamos vendo corações sendo implantados, rins sendo implantados, e que isso não existia há alguns anos atrás, principalmente no século passado. Nós estamos vendo aí a ciência através das tecnologias, veículos sendo movimentados com outros tipos de combustível, como o etanol, que não existia no passado. Agora vem surgindo o carro elétrico, enfim, são tudo. E logo já estão aí anunciando o carro movido com controle remoto, e logo nós vamos ver carros movidos com comando de voz. Então, a ciência tem avançado demais. E conforme diz as Escrituras deste progresso, esta predição está no livro. Então, como eu citei, Daniel, capítulo 12, versículo 4, que diz assim: E tu, Daniel, fecha estas palavras, sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. A ciência está aí, tempos modernos, muito modernos. Eu não vejo outra saída a não confirmar que toda a profecia da Bíblia está se cumprindo.
O quarto sinal que eu observei e chama atenção para isso é que diz as Escrituras, no livro de São Lucas, nós vamos observar isso, né? Nós vamos observar em Romanos, nós vamos observar várias partes, né? Nós vivemos hoje um tempo de maior corrupção sexual da história da humanidade, né? Já conhecida pela humanidade, conforme nós vamos citar aqui o livro de Romanos, que Paulo observou no capítulo 1, do 26 ao 27, que está escrito assim, né? Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, ou seja, mulher com mulher, né? E, semelhantemente, também, né, os varões, ou seja, os homens, deixando o uso natural da mulher e se inflamaram na sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, ou seja, homem com homem, não é? Cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Tudo isso em nome da liberdade, né? O mundo hoje é liberdade de expressão, é liberdade de ação, é liberdade de comunicação, enfim, tudo é liberdade, né? E o homossexualismo é uma realidade hoje em todo o mundo. Países e países vêm estabelecendo leis para regulamentar esta situação, enquanto a Escritura Sagrada diz que isto é contra a palavra. Deus observou isso que aconteceria, e isto é pecado, e pecado de morte, porque Deus, quando fez o homem, Ele fez a mulher, ou seja, Ele tirou a mulher do homem para que ambos fossem um casal. Por isso que Ele diz em 2 capítulos, né, tanto em Gênesis como em São Mateus 19, que Ele diz, né, que unir-se ao homem a sua mulher e ambos serão uma só carne. É a lei da reprodução. É impossível um homem com outro homem, uma mulher com uma mulher reproduzirem-se. Então é contrário às Escrituras, né? Perdoe se alguém vive essa situação que está me ouvindo. Veja bem, eu estou citando as Escrituras, tá? E é isso. Então eu quero observar aqui, né? Então, tudo isso em nome da liberdade. Cumpre-se assim as palavras do Senhor Jesus Cristo em São Lucas capítulo 17, versos 26 e 28, que diz assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. O Filho do Homem é o Senhor Jesus, né? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, ou seja, casa descasa, casa descasa, né? Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. É a história que nós vivemos hoje, é a mesma coisa. E quando aconteceu que Ló deixou Sodoma, choveu fogo do céu. E esse mesmo fogo do céu é o que vai acontecer dentro de pouquíssimo tempo, pois a Bíblia diz em Malaquias 4 que essa terra será queimada para que não sobre nem raiz nem ramos. Então observa bem, se você está em dúvida sobre sua salvação, observe as Escrituras. Tá? No final vocês vão entender melhor desse vídeo. Tá? O quinto sinal que eu observei trata-se de Israel, quando Jesus falou o brotar da figueira, né? Então, o povo de Israel está hoje em sua terra, demonstrando ser nação forte,
né? Poderosa na batalha, né? Ninguém destruirá essa nação. É eleita de Deus, ninguém poderá destruir essa nação. Apesar de ser tão pequena, né, e aparentemente desprotegida, a geração que viu a figueira brotar, né, isto é, Israel, ser uma nação organizada e dominando Jerusalém, ser uma nação dominada e dominando Jerusalém, ou seja, uma nação organizada, perdoe a minha fala, né? Organizada e dominando Jerusalém, né? Não passará sem que o juízo de Deus seja derramado. Com relação a Jerusalém, nós observamos que por 70 anos praticamente, Jerusalém foi uma cidade chamada cidade internacional. Tel Aviv era a capital de Israel, mas com o governo norte-americano de Donald Trump, Israel passa a ser agora a capital de Israel. Isso é profecia, né? Inclusive a embaixada americana hoje tem, né, em Israel, instalada em Jerusalém, e outros países estão começando a mover as suas embaixadas de Tel Aviv para Jerusalém. Então, isto é profecia, né? Então, nós vamos conferir agora aqui em São Mateus capítulo 24, do versículo 32 ao 34, que diz assim: Aprendeis, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E também observamos em Deuteronômio, capítulo 7, verso 6, que diz assim: Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. Nesse quesito nós observamos que os judeus, ou seja, Israel, Deus lida com a nação de Israel, onde dali haverá 2 profetas que anunciará o Messias, e 144 mil judeus, descendentes das 12 tribos de Jacó, ouvirão a mensagem desses 2 profetas, Moisés e Elias. Mas quando isso acontecer, a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, a noiva gentia, já estará nos ares, não é? Isso é bom porque, veja bem, a grande tribulação, ela terá agora um período curto, porque assim que as 2 testemunhas subirem junto com os 144 mil, aí a coisa vai começar. O milênio inicia-se a partir daí, onde a noiva reina junto com o Senhor, e os 144 mil serão servos do Senhor. Observe, irmãos, é muito séria essa questão. O 6º sinal fala-se do tempo atual, inclusive recentemente aconteceu, vou citar. Chama-se o Concílio Mundial de Igrejas, ou Conselho Mundial de Igrejas, né? Então, este é um dos mais significativos sinais de evidência do tempo do fim. O protestantismo, ou seja, as igrejas evangélicas, unindo-se ao romanismo, né? As filhas da grande prostituta voltam ao seio da mãe, né? Das abominações e iniquidades da terra.
A imagem da besta está em fase final para a perseguição da igreja noiva, a igreja verdadeira, né? Recentemente nós observamos que dia 21 de junho o Papa de Roma, né, esteve reunido em Genebra para celebrar, né, os 70 anos da fundação do Conselho Mundial de Igrejas, né? E ele é a peça principal, né? Nós não devemos esquecer disso de jeito nenhum, né? Então nós vamos ler aqui em Apocalipse capítulo 13, verso 11 ao 18, que diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que da terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, né, cuja chaga mortal foi ferida, né, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizessem que fossem mortos todos os que adorassem, deixa eu ler de novo, irmãos, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e seu número é 666. Então, vocês observaram, então, número de homem, né? A primeira besta está em Roma. A segunda besta sobe da terra, a América. Poder. Besta quer dizer poder. Então vamos continuar aqui. Apocalipse 17, 1 até o 6. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: Vem, mostrar-te a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Muitas águas quer dizer muitas nações, né? Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra embebedaram com o vinho da sua prostituição, a sua idolatria também, né? E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, uma igreja, né, com poder, de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmias, né? E tinha 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, a riqueza romana, a riqueza romana do Vaticano, né? É lá que assim acontece, né? E a mulher que estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições, Igreja Católica Romana, né? E abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos,
os mártires que morreram sustentando o nome do Senhor Jesus Cristo. Foram mortos nas arenas, comidos por bestas feras como leões, né? E do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Então, irmãos, aqui é o sexto sinal que eu citei, é o livro de Apocalipse, capítulo 13, 11 a 18, 17, 1 até o 6. Nós vamos ler especificamente sobre a Grande Babilônia, né? E o sétimo sinal, o alarido do Senhor. Esse é fundamental observarmos e analisarmos do que se trata. Por que eu digo isso? Observe, e a voz do anjo mensageiro, né, que a palavra de Deus já dantes havia prometido para nossos dias. Nós vamos observar em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Está soando a sua trombeta e anunciando a restauração de todas as coisas e revelando os mistérios de Deus, tal como havia prometido aos seus servos, os profetas. Citação de Amós, capítulo 3, verso 7. Certifique dessa verdade, irmãos, pois aqui nós estamos falando do livro de Malaquias 4, versículos 5 e 6. Porque o profeta Malaquias, o último livro do Velho Testamento, ele fala das duas vindas de Jesus Cristo. No capítulo 3, nós vamos observar a primeira vinda sendo anunciada pelo primeiro precursor chamado João Batista, que é o último profeta da lei, depois vindo o sumo do sumo profeta, Senhor Jesus Cristo. Ali ele veio para cumprir a lei, né? A partir do momento em que Jesus ressuscita, a graça vem junto e é nos dada a graça. Hoje não vivemos mais pela lei, mas pela graça do Senhor. E graça significa favor imerecível, né? Então é conveniente que meditemos, né, no significado deste alerta do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, não é? E levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Observe São Lucas capítulo 21, verso 28. Nossa intenção é tornar conhecida a mensagem de Malaquias 4, principalmente os versículos 5 e 6, né? Pois cremos que ainda existe algumas sementes de Deus adormecidas, né, entre os sistemas denominacionais religiosos, como protestantes, católicos ou em qualquer organização religiosa criada pelos homens, para que a luz da verdade, da palavra pura de Deus, alcance estas sementes, e elas despertam e ouvirão a voz do Senhor Jesus Cristo através do mensageiro de Apocalipse capítulo 10, principalmente o versículo 7, já conhecido, que é o profeta enviado de Deus chamado William Marion Branham. Este nome vocês pesquisem, sua biografia, sua história. Ele é rejeitado pelas organizações religiosas. Ele é chamado falso profeta. Só que quando se pergunta se ele é falso, onde está o verdadeiro? Aí fica um ponto de interrogação. Preciosos irmãos, que Deus os abençoe, que o Senhor possa revelar essas verdades a vocês, que a restauração citada em Atos Apóstolos, a partir do versículo 3, verso 21 em diante, possa conculminar com esta verdade que eu acabei de dizer. No tempo final, teria que vir a restauração de todas as coisas anunciada nas Escrituras. Compartilhe este vídeo se você gostou, e se alguma coisa te despertou, compartilhe também. Se quiser, inscreva nesse canal para receber novos vídeos que serão publicados. Lembre que esse canal não tem publicidade, porque eu não preciso, graças a Deus, de colocar patrocinadores. Eu faço porque eu amo a palavra do Senhor. Deus os abençoe
em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos.